Conversar a partir de agora com a doutora Clícia Machado. Ela é terapeuta ocupacional, porque hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E vamos conversar com ela a partir de agora para destacar a importância, desse dia. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao Jornal da Tarde Piauí. E a nossa primeira pergunta é que você pudesse falar um pouco melhor aqui para o nosso telespectador e para o ouvinte, as principais características do TEA, que é o transtorno do espectro autista, em que essa data é comemorada, essa data vem para conscientizar as pessoas em relação ao autismo. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, As principais características, existe na realidade uma grande gama de características, Algumas crianças com alterações sensoriais, outras com alterações comportamentais, algumas crianças não olham no olho, algumas crianças têm dificuldade com costuras, com etiquetas. Algumas crianças têm movimentação estereotipada com as mãos, outras andam em ponta dos pés, mas não é algo generalizado, Mesmo nós temos o diagnóstico, do transtorno do espectro autista, do autismo, mas a gente nós não podemos generalizar que todas as crianças dentro do espectro autista elas vão ter os mesmos sinais, Então, precisa ter um olhar muito atento, na hora desse diagnóstico, Geralmente, o neuropediatra, ele acompanha essa criança, algumas vezes fecha com 6 meses, fecha com 1 ano, mas ele passa para a equipe multidisciplinar fazer o acompanhamento e a equipe multidisciplinar também ajudar dentro da sua visão em cada área para poder favorecer um diagnóstico mais assertivo, do autismo. Você estava falando em relação ao diagnóstico, que é realizado pelo especialista, pelo médico, pelo neuropediatra. Eu recordo aqui, no ano passado, nas minhas andanças, eu estava ali numa pré-candidatura a vereador, e o que eu escutava muito das pessoas, principalmente das pessoas de baixa renda, era a dificuldade que a população enfrenta para ter um diagnóstico. O Sistema Único de Saúde, ele não disponibiliza uma rede, de atenção especializada, uma quantidade decente para a população que possa garantir uma rapidez nesse diagnóstico. O que é que a gente, em relação à sociedade, enquanto pais, mães, possamos fazer para que nós podemos chamar a atenção do poder público e que se crie uma forma mais rápida em relação a esses diagnósticos, porque a gente tratando aquilo ali desde o início, tratando essa situação toda desde o início, que é realizado esse diagnóstico de forma mais precisa, a gente tem um resultado mais positivo em relação ao cuidado com essa criança, ao tratamento que vai ser apresentado à criança que desenvolve essas características, Hoje, na realidade, existem políticas públicas que estão sendo implementadas para poder favorecer, um processo de reabilitação, de intervenção mais digno, para a pessoa com autismo. Mas a gente sabe que isso demora, Isso nós dependemos de políticas públicas e não acontece de uma forma muito rápida esse contexto. Quando o indivíduo tem um plano de saúde, a família dele tem um plano de saúde, pode acontecer de uma maneira mais rápida, mas mesmo assim ainda não acontece no time, no tempo que muitas crianças necessitam. Geralmente o atendimento acontece de uma maneira mais precisa,
mais rápida quando a família tem condição de pagar uma consulta particular, né? Não só do médico especializado, mas também de uma equipe multidisciplinar, né? O tratamento do indivíduo com autismo, ele é um atendimento especializado e dentro desse contexto das ciências que a gente utiliza para a intervenção, ela exige um estudo e esse estudo é muito caro. Então, eu creio que dentro desse contexto, muitas vezes a gente tem mais dificuldade desse acesso, dessa intervenção especializada no SUS, por conta dos valores, né, que acontecem desses processos de especialização desses profissionais. Né? E eu falo num contexto geral, né, isso, não estou falando só de médicos, só de terapeuta ocupacional, só de fisioterapia, só de fonoaudiologia, falando de um contexto geral. Né? E hoje nós sabemos que nós temos poucos serviços públicos, quase inexistentes, trabalhando com essa intervenção direcionada ao público autista. Clícia Machado, satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Eu já gravei um podcast com a doutora Clícia falando sobre a função do terapeuta ocupacional. E aí já parte a minha pergunta agora. Como é que esse acompanhamento de um terapeuta ocupacional, de um psicólogo, ele pode contribuir nessa evolução dessa pessoa que possui a síndrome? Vou falar primeiro da minha profissão, né, da terapia ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele trabalha com a ocupação humana, né, que é tudo do que a gente faz no momento que a gente vai dormir ao momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. E o que é isso? Como você escova um dente, como você vai ao banheiro, como você abotoa um botão, como você vai fazer seu café, né? Eu preciso ir ao supermercado, como eu trabalho, quando é criança, como eu vou à escola, como eu brinco, né? A gente tem as nossas áreas de competência dentro da ocupação humana. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar para que esse indivíduo ele seja cada vez mais organizado, modelado, para ele exercer as suas atividades do cotidiano de forma independente e eficaz. Então, eu posso usar diversas ciências que eu tenho, que a gente pode fazer a intervenção. Por exemplo, a análise do comportamento, que é a aba, em que a gente vai estabelecer os programas e fazer a aplicabilidade para poder favorecer a ocupação humana. Né? Posso usar a integração sensorial, que vou favorecer as questões de modelar os sistemas sensoriais desse indivíduo, os 8 sistemas sensoriais, para poder favorecer com que ele desempenhe as suas habilidades, né? Para poder também exercer suas atividades do cotidiano de maneira independente e eficaz. O psicólogo ele vai trabalhar dentro da análise do comportamento também, da aba, e favorecer comportamentos adequados para o convívio social, né? E assim o fonoaudiólogo vai ter também a ciência dele, a análise do comportamento também é utilizada pelo fonoaudiólogo, o prompt, que é um outro método, também uma outra ciência que o fonoaudiólogo ele utiliza, né, para poder favorecer o alcance dessa organização para a produção de fala, né? O psicopedagogo pode também utilizar a análise do comportamento, mas também pode utilizar o touch para poder favorecer, né, maior habilidades educacionais para esse indivíduo, né, dentro das habilidades psicopedagógicas, né? E o psicomotricista pode ajudar nessa questão da coordenação motora ampla para poder favorecer, né, esse desenvolvimento, redução da ponta do pé, né? O fisioterapeuta pode ajudar no fortalecimento, né, de toda essa musculatura que a gente sabe que a criança, que o indivíduo com espectro autista, ele tem uma hipotonia, né? Muitas vezes ele vai andar na ponta do pé e o fisioterapeuta também ajuda nesse contexto de fortalecimento da manutenção do tônus desse indivíduo, né? E assim tem diversas áreas de reabilitação unidas, elas conseguem implementar uma intervenção adequada para poder favorecer essa maior independência, né? Esse maior desenvolvimento desse indivíduo com autismo. Tá aí.
Portanto, conversamos com a doutora Clícia Machado, que é terapeuta ocupacional, destacando, né, a importância desse dia 2 de abril, né, o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo, e ela nos apresentando aqui importantes informações. Obrigado, doutora, pela sua participação. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que agradeço.